Negócios da Agropassos Engenharia. Mais um TalkCast muito interessante hoje na Agrotins, da Agropassos, Grupo De Freire, Portal Econews, Marcelo Bezerra Ancorano, aqui com os presentes Darcy Tiberê, na qual falamos ontem, um bate-papo incrível da XGMA, também com o Dr. Leandro, CEO da De Freire, e aqui com o grande empresário aqui de Palmas, o Kleber, ou mais para os íntimos, Klebinho, né, da Verdes Máquinas, que representa a XGMA aqui no estado. Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite aí novamente. Obrigado também. Em nome do Grupo De Freire Fazenda e Agronegócios, da Agropassos Engenharia, é uma satisfação muito grande recebê-los, dois empresários arrojados, né? O senhor fica mais em São Paulo, está ali por dentro do mercado a nível de Brasil. Klebinho, né? Tive o prazer de conhecer, inclusive ontem foi o aniversário dele. Mais uma vez, meus parabéns. Esqueci de falar, você está ressaltando, é verdade? Parabéns, né, Klebinho? De novo. Opa, obrigado, valeu. O empresário tem dois aniversários, né? O aniversário de vida e mais os aniversários de experiência de vida, né? Como empresário, que é uma feliz profissão e uma árdua, né? Ao mesmo tempo, né? É uma bagagem. É isso aí. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Então, assim, nós criamos esse TalkCast com a finalidade de trazer histórias de empresários, fomentar o agronegócio, o produtor rural. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Sinta-se em casa. Opa. E falando de agronegócio, de empresário, de empreendedorismo, Klebinho, de uma forma assim breve, fala um pouquinho da sua trajetória de empresário aqui, em especial também representando a XGMA. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, Darcy, Freire, obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. A história da Verdes Máquinas, ela se inicia junto com a XGMA e Darcy em outubro de 2010, quando a gente teve a oportunidade de conversar, falar na época de um grande negócio e empreendimento que era a concessão da XGMA dentro do Tocantins. A gente começou, foi bem no começo de importações do Brasil, que as máquinas chinesas estavam entrando, né, no mercado, com a visão em foco do Darcy, olhando para o Tocantins. A gente teve a oportunidade de ser, né, os primeiros concessionários do Brasil XGMA e conseguimos elevar esses números, ultrapassando aí grandes expectativas da época, que a gente fizemos uma programação de X% de números de venda e a gente conseguiu bater ele. Eu lembro até hoje da primeira Agrotins que a gente fez em 2010, a gente atingiu o número do ano numa feira só. Épocas de vaca gorda, como falamos na língua nossa interna, né? Aí a gente veio para um crescimento, né? Desenvolvimento de regiões e de área. E aí a gente teve o grande problema político que a gente está enfrentando igual o de hoje. Quando aumentou as importações, aumentou as taxações, o agronegócio ele deu uma desestabilizada na época, né, em questão de valores. É o mesmo cenário que a gente está vivendo no dia de hoje. E aí houve uns momentos difíceis, né, que a gente teve que passar, que é aqueles momentos de altos e baixos. Então assim, a gente, com o foco e com o pensamento de crescimento, a gente foi se estabelecendo, foi se ampliando dentro do negócio. Então quando veio essa baixa do mercado, essa demanda que exigiu muito da gente, exigiu muito do nosso conhecimento, do nosso potencial, que eu acho que é aquela fase que todo empresário fala, que chega uma hora que o negócio depende 100% daquela pessoa que está na frente, né? Graças a Deus a gente conseguiu passar por isso. Em 2015 a gente voltou a respirar um pouco melhor. 2017 a gente conseguiu dar as primeiras alavancadas de mercado igual a gente vinha crescendo, né? E até que chegou em 2019, época da pandemia, onde todo mundo recuou e a gente se alongou os passos e conseguimos crescer o nosso negócio 300, 400% aí. Então foi numa hora de dificuldade, numa hora de calamidade que a gente conseguiu ter um maior crescimento nosso. E muito triste na época pelo acontecido, mas muito felizardo pelo CNPJ, né? Porque foi pra gente um dos melhores momentos
amedrento de todo esse longo de 14, 15 anos que a gente está com a marca aí presente. Muito difícil, muito caloroso, muito trabalhoso, muitas horas de sono, mas muito compensativo, né? O empresário tem que ter uma habilidade muito grande, né, para lidar diante do cenário econômico, carga tributária muito alta, né? Como jurista, sei o tão quanto, e como empresário também, o tão quanto que a carga tributária no nosso país, ela é alta, né? Então, para nós, como empresário, temos que trabalhar muito, né, em prol disso. É muito difícil. Quando você toca num assunto de CMS, por exemplo, aqui no estado do Tocantins, é uma carga muito pesada. A gente até fizemos várias reuniões com os órgãos competentes, né? Secretaria da Indústria e Comércio, Secretaria da Fazenda, até o próprio governador, a gente teve conversa com ele. A gente perde muito com isso, né? O Estado perde com isso. Invasões diárias de outras regiões que fazem venda para cá. E hoje eu acho que se a gente tivesse uma política de imposto estatal nossa aqui, um pouco mais abrangente, com as condições melhores, como o Goiás em si, nosso vizinho aqui tem, eu acho que a gente fomentava muito mais em questão de vendas, fomentava muito mais em questão de números e até mesmo para a arrecadação do Estado. Porque hoje a invasão diária que vem de fora é muito grande. Bahia vende para cá, São Paulo vende para cá, todo mundo vende para cá e o Estado não recolhe, né? Interessante sua colocação, Clebinho, que até diz um ditado que é mais ou menos o seguinte, eu não lembro ele literalmente. O governo não precisa ajudar, mas ele não pode atrapalhar, né? Então esse ditado é bem emblemático. E nessa enfoque que você está fazendo menção do ICMS, que atrapalha nos negócios, se você pudesse reiterar essa questão, o que está acontecendo exatamente? Como é que era? Vamos fazer uma linha de corte aqui. Quanto era o ICMS há 10 anos atrás, quanto é hoje? E como é que ela está impactando os negócios hoje? E ainda também uma questão que você mencionou, e estávamos falando nos bastidores também, essa questão de comprar máquina em outro lugar e trazer para cá e não ter fiscalização. Como é que é isso? Essa dinâmica toda. A questão de ICMS, se você pegar aí nos últimos anos, ela teve um crescimento de 17%, que era o que a gente operava há anos atrás, e hoje a gente está falando de 21, 22. 12, né? Hã? Isso era 12, né? 12, né? Então, assim, se você colocar aí, o ICMS subiu 100% praticamente, nossa lucratividade caiu 40%, e o nosso custo aumentou 60%. Então, a gente está ficando... Um alto custo de operação, uma carga tributária elevada. E para manter o giro não é fácil, né? Não é fácil. Tem que ter muita habilidade, tem que ter muita desenvoltura, né? Tem que ter muito foco e ter uma gestão muito enxuta, né? O que é uma gestão enxuta? Por exemplo, a gente chegou a ter 49 funcionários, hoje a gente está com 14, 15. A gente fazia investimento com 48 funcionários, uma logística de 3, 4 conjuntos de caminhão, a gente tinha 15, 16 veículos rodando o mercado. Hoje a gente reduziu para uma estrutura, né, de logística, reduziu a parte comercial de 3 carros. Então, se vê, a gente deixou de fomentar esse mercado, porque a gente deixou de investir. Isso fala de mim que é uma empresa... mediana. Quando você pega... Médio porte, né? Médio porte. Médio para grande. Isso. Quando você pega uns grandes empresários, igual a gente tem aqui nos nossos estados, você vê assim que a pancada que esse povo recebe é muito maior. Eles poderiam investir muito mais. Vou citar alguns nomes aqui. A gente tem hoje no Tocantins uma das maiores revendas John Deere do mundo, que é o grupo MacCampo. Classe mundial. É uma empresa de alta qualidade, de alto atendimento, de alto faturamento. E você vê que eles estão sofrendo. A gente vê com os números que a gente sempre conversa com os demais amigos, né? A coisa que nos preocupa como empresário, eu acho que o nosso governo deveria olhar isso daí, deveria entender um pouco mais, conversar conosco para saber sobre isso. É a questão de invasão diária, Marcelo, que você pediu para a gente dar um foco. Por exemplo, hoje a Bahia vende para cá, o Mato Grosso vende para cá, todo mundo vende para cá. Por quê? Os nossos clientes hoje, a maioria tem duplo a domicílio, né?
Então, pega em outras regiões que o CMS é mais barato, o cara fatura por lá e manda para cá como demonstração, depois faz como transferência de capital e a gente deixa de evoluir, né? Deixamos de crescer o nosso market share, deixamos de crescer os nossos números. Porque você vê uma feira igual essa que a gente está tendo hoje aqui, abrilhantando grandes empresas como a gente vem falando, grandes números de caminhonete vendida a nível Brasil, né? Olha que interessante, mais cedo nós tivemos um podcast aqui com o Cicobi, né? Credipar. Ele mencionou que só nessa feira já tem mais de 100 milhões internalizados para liberar de crédito. Isso é uma instituição daqui do Tocantins. Então, essa feira, ela fomenta o agronegócio, fomenta o produto rural, fomenta o tomador de crédito, a revenda. Isso é muito bom. Não é à toa que é a terceira maior feira de agronegócio do nosso querido país. Hoje, eu vejo de uma interseção das coisas que a gente vem acompanhando, que a gente participa aqui da feira desde 2006 e como empresa Verdes Máquina desde 2010. A gente vê um crescimento muito grande, a gente vê que passamos muitas dificuldades, hoje está começando a se melhorar. Temos que melhorar muito aqui ainda, o nosso parque tem que melhorar muito para atender nossos clientes, né? Mas eu vejo assim, volto a focar de novo a questão de vazão de área e CMS. A gente tem que ter uma melhoria, tem que se criar um grupo de empresários, pensar sobre isso, a gente se unir, sentar com o nosso governador, conversar com ele, explicar para ele as demandas que a gente precisa para a gente não perder. Uma feira dessa daqui, por exemplo, tem empresa do Rio Grande do Sul aqui vendendo, tem empresa do Paraná, Santa Catarina, onde estão as maiores fábricas do agronegócio, estão toda instituída e expositando aqui. E você vê assim que isso daí não deixa margem para nós aqui, não deixa margem para o Estado. Se a gente tivesse uma condição de CMS, uma redução de cálculo junto ao segmento, a gente conseguiria comprar e remanufaturar, que é o que a maioria das pessoas faz. Algumas pessoas têm esse privilégio, né? Tem essa ferramenta, que é o TARI. Isso. Só que para um e outros segmentos isso não se aplica. Então, assim, uma demanda do nosso segmento, que é a linha amarela, que hoje movimenta aí em torno de 300, 400 máquinas por ano, a gente está falando aí em torno de 300 milhões, a maioria desses faturamentos é tudo faturamento de fora. Então o Estado deixa de arrecadar, porque quando se destaca uma nota de São Paulo, ela sai com 4% de CMS, só que a hora que ela entra aqui, não faz esse... Na atual conjuntura, em termos práticos, né? O que poderia ser feito? Você até fez alguma menção de reunião dos empresários, mas o que poderia ser feito de forma imediata para minimizar o problema, em especial dessa questão de comprar lá e trazer para cá? E o segundo grande ponto é do ponto de vista governamental, que como se diz também, outro ditado antigo, que o governo é sócio das empresas. De fato é. Né? Literalmente. Tem alguma articulação a nível governamental, de novo, dos empresários com esse foco? Isso precisa mudar. Tem que acontecer essa mudança. Criar políticas públicas que fomentem alguns segmentos para fortalecer, né, o crescimento, até mesmo o agronegócio. Como o senhor bem mencionou, a linha amarela é uma linha de suma importância para o produtor rural. Sim, ela se tornou uma ferramenta hoje. Até ontem a gente estava com alguns clientes aqui, vou citar nome, Ademir Rossato, que é do grupo Irmãos Rossato. Grande produtor, exemplo. Até ganhou uma homenagem aqui ontem, né? Que bacana, não sabia. Produtor. Então você vê, quando você pega desta forma, a gente conversa de várias formas, de várias situações. E uma delas que a gente estava ontem ali colocando como base, a nossa pá carregadeira hoje é a máquina que mais trabalha dentro da fazenda, ela não para. Então o trator ele trabalha na época do plantio, trabalha na época da colheita. A colheitadeira na colheita, a plantadeira na plantadeira, na época de plantar. Agora a pá carregadeira é o tempo todo, é o dia todo, a semana toda. Então assim, ela se tornou a ferramenta carro-chefe do produtor. Concordo plenamente. Usa para desmatar, fazer cacimba,
carregar areia, seixo, brita, caçamba, né? Encher a caçamba. Então, realmente é uma ferramenta. Eu sei como que eu tenho uma na minha fazenda, a importância que é. Dentro dessa ótica, Darcy, fala um pouco para nós também, na sua visão do mercado a nível de Brasil, o que você acha da perspectiva para o final desse ano de 2024? A expectativa, quer dizer, o primeiro trimestre foi maravilhoso, teve bons resultados. Agora o problema está sendo, vamos dizer, voltar a subir o preço dos commodities, né? Que tem essa expectativa. O dólar aí se estabilizar, que teve esse aumento. Obviamente para exportação vale a pena, mas por outro lado, o agricultor tem que pensar que todos os fertilizantes, a maioria é tudo importado, acaba pesando no custo do produto também, de uma forma negativa. E grande parte do maquinário, querendo ou não, tem peça, componente, ferramental importado, que acaba também prejudicando. A expectativa nossa é que vai ter um ajuste, como já está tendo, uma recuperação de poder aquisitivo do produtor, né, com o aumento dos preços, e o negócio vai voltar a acontecer. Mas assim, voltando só àquele ponto, o Estado já enxergou para alguns setores, por exemplo, carreta, caminhão, já tem esse benefício CMS. Agrícola também. É só agregar, uma coisa muito simples, só aquela classificação fiscal do produto nosso entrar nessa linha. Que é o NCM do produto. É uma coisa muito fácil. E a outra coisa que é interessante, tem uma elasticidade. Se você mudar isso, você cria um aumento de venda dentro do Estado, ou seja, essa diminuição de ICMS vai gerar agregar um benefício muito grande para os empresários, né? Para nós empresários. Exatamente. E o negócio fazer acontecer. Mas a expectativa, aí voltando de empresário, né? O que a gente fez para contribuir, a gente como empresa, para os nossos distribuidores e para o Kleber, por exemplo, o que a gente fez como fabricante? Nesses momentos de crise, eu acho que é muito importante o fabricante enxergar isso e participar, porque o distribuidor é o parceiro dele, é o cara que fala na frente, é o cara que coloca a cara para bater. Você está produzindo, mas você precisa dele para escoar o que você produz. Então a gente teve um acompanhamento muito, e a gente acompanha isso, o que se fez? Negociou com a China para reduzir na época de crise, abaixar o preço lá, teve agora um aumento gigantesco do frete internacional, que está pesando muito, mas aumentou aí muito alto. 300%, só para você um container que eu pagava $1.500, eu estou pagando $6.500. É muito dinheiro. E tem máquina aí que o frete hoje representa quase 30% do valor da máquina. Muita coisa. E quem tem as máquinas, ou quem tem caminhões, está falando que está sendo inoperante para eles. Eu tenho alguns clientes transportadora que eles falam, está muito difícil. Ou seja, aumentou muito o valor. Desta forma vai impactar na venda direta e mesmo assim ainda não está rentável para os donos de transportadora. Então a situação é uma situação caótica, né, Clebinho? E quando você pega, Freire, no segmento nosso, a gente se torna uma empresa de 5 modalidades. Porque a gente tem a empresa em si da venda de máquinas, né? Temos a operação de pós-venda, que a gente faz o atendimento a campo. Temos a operação de logística, que são os caminhões de transporte, né? Temos a operação de peças de serviço, onde a gente faz toda a transação de negociação de peças. E fora isso, o jurídico e o operacional nosso. Então, quando você une todo esse acoplamento, você vê assim que são coisas que judiam. Você pega um frete nosso de São Paulo para cá hoje, a gente fala aí numa demanda de 70, 80 mil reais, uma carreta com 3 máquinas. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em frete, porque a gente não tem retorno para baixo. Então o nosso retorno mais próximo aqui hoje do Tocantins seria Goiás, ou subir para o Mato Grosso. Então, em questão de logística para a gente, ela pesa muito. Aí quando você pega logística, ICMS, invasão de área, isso daí, ele atrasa muito o empresário. Coquetel explosivo. Boa palavra, boa colocação. E, cara, a lição de casa tá simples, é só incluir um NCM lá dentro. Precisa da Assembleia para... ou não? Eles têm um fórum. Se você vai pelo regulamento que chama RIMS, né? Regulamento do Estado, eles fazem isso aí, o secretário tem a autonomia e tem um fórum para isso, né? Tem
um grupo. Tem um grupo. Que se reúne e avalia a prova. Isso a gente está manejando, né? Mas a gente só queria expor isso aí. Não, sim, é importante para quem compra a máquina saber essas dificuldades, esses problemas, de novo usando a expressão, esse coquetel explosivo, que faz com que até a negociação com o crédito fique mais difícil, do sentido de redução de preço. Sim, porque poderia se reduzir desde que fosse trabalhada essas três questões que está sendo o calcanhar de Aquiles, quer dizer, a questão de trazer mercadoria de fora, ICMS é a própria questão do isso agora enfatizado. Desculpa. Como indústria também é interessante, que ele está falando de invasão de área. O que acontece? O produtor aqui às vezes tem propriedade no Goiás, no Minas Gerais, na Bahia, no Mato Grosso. São vizinhos, no próprio Pará. O cara compra onde é mais barato, passa para a fazenda dele, não tem controle, e ele é obrigado a fazer o atendimento de pós-venda. E para mim também fica ruim, para nós como empresa, como ressarcir, porque quem faturou, quem gerou receita, foram os outros estados. E ele que está arcando com a responsabilidade de custear o pós-venda da máquina. Então gera uma complexidade também para o próprio fabricante. Falando uma linguagem popular, fica numa sinuca de bico, né? E a gente teve um avanço bom sobre isso com o novo secretário hoje nosso da Indústria e Comércio, Beto, que acho que vocês conhecem, né? Filho do Adjaí lá da Fiat. Isso. Ele é uma pessoa que vem de dentro da casa, né? Então ele é um empresário também, ele entende bem a dificuldade que a gente passa e a gente já conseguiu alguns avanços com ele, sabe? Isso daí está nos dando uma esperança, está abrindo uma luz no fundo do túnel. Mas como a gente sabe, o processo é lento, então tudo é demorado, tudo... Mas assim, né? penso eu que nós, como empresário, a gente tem que acreditar num dia melhor, num cenário melhor e que sempre vai dar certo, né? Que políticas públicas serão criadas para mitigar esse impacto do ICMS, tanto no segmento de vocês como em outros segmentos também, para que possa melhorar, né, a produtividade do produto rural, enfim. Vamos falarmos de... Só uma observação. Hoje, se o Tocantins olhasse ao lado, né, nosso querido Goiás tem uma modalidade de operação muito interessante. A gente não precisava nem criar, era só copiar o que já está pronto e está dando certo, né, Darcy? Você pode informar melhor, Darcy, como que é as operações do Goiás? Ele criou para o agricultor, para o produtor rural, o benefício de isenção, porque tudo que o agricultor adquire com isenção vai gerar receita para o Estado. Na hora que o agricultor, que o agronegócio for produzir, comercializar aquele produto, vai sair mais ou menos uma espécie de um IVA. Ele fez uma mini reforma tributária interna. Você não precisa pagar na entrada, você vai pagar na saída. Tudo que você está adquirindo dentro do Estado está gerando uma receita. Você tem uma empresa que investiu, tem funcionário, paga imposto, consome energia, consome todos os serviços do Estado e ele entrega para o agricultor, que tem um benefício, que sabe que tem um ciclo de maturação mais longo, sem o ICMS. E eu acho que isso, de novo, volta a criar uma elasticidade. Mas o que eu passo o empresário sendo industrial e empresário também, o que a gente precisa fazer também é exigir mais da massa administrativa, que eles mesmos pedem. A gente a gente tem que cuidar muito do nosso negócio. Infelizmente, a gente fica sem esse tempo de diálogo. E o diálogo existe entre governo e empresário, né? A gente tem que aproveitar mais isso porque eles estão abertos a ouvir. Isso é muito bom. Isso eu acho que falta a união dos empresários nesse aspecto, para poder se unir, para ter uma voz ativa mais eficiente? Essa união já existe naturalmente, você tem as federações, você pode usar a federação. Mas eu sinto aqui, por exemplo, o Estado, toda vez que a gente tocou campainha, o Estado está aberto imediatamente, agenda, o Kleber agenda, e a gente vai lá falar, como veio os chineses. Toda hora vem para cá, quer conhecer e saber as oportunidades. Acho que a gente tem que usar mais essa porta que está aberta. Essa porta que você está mencionando que está aberta, seria com os chineses? Não, eu estou dizendo aqui no Estado, governo, no certo. governo. Entendi. Ele está apto de ouvir e entender. Receptivo. Exatamente. E também essa parte do próprio ICMS. Bom, a gente mostra o que está acontecendo, tá bom, vamos entender.
E a gente mesmo poder fazer alguns cálculos, exemplificar numericamente, né? Estatisticamente, para mostrar essa variação. E mostrar os exemplos, como o Kleber citou. Sensibilizar de forma... de forma real. Você está mostrando, não está só pedindo historinha, né? E o caso que o Kleber mencionou dos vizinhos, aproveitar o que tem de bom dos outros. Vamos fazer isso, porque até vinha a reforma tributária. Ou seja, um modelo que já está dando certo, você trazer para um estado ainda vizinho, né? Sim. Vizinho. E é simples, né? Hoje, se você pegar nas nossas regiões aqui, em torno de 15% a 20% dos nossos produtores são todos goianos. Então, o cara tem fazenda aqui lá, ele vai comprar lá ou aqui, vai comprar lá e vai trazer para cá, né? Então, a gente está deixando de arrecadar. Nós temos que se alertar a isso, né? Pedir para os nossos governantes observarem essa questão, entenderem melhor, e eu acho que nada mais justo a gente copiar o que está dando certo, né? Com certeza. Falou e disse. Copiar o que está dando certo. Sem inventar modas, de forma prática. Aliás, o que falta no Brasil é o que você falou. Praticidade. Ser prático para resolver as questões que são básicas. Perder um pouco esse vício desse egoísmo natural aí. Agora, assim, indo para uma situação interessante, vamos deixar aqui uma mensagem para os empresários, né? Aqueles empresários que estão iniciando suas atividades ou que estão atravessando por um momento difícil. Graças a Deus, as nossas empresas estão bem posicionadas. Primeiramente, assim, o Deus, né? Deus manda tudo e Deus vem concebendo que nós possamos estar aí prosperando nas nossas atividades, né? Mas com certeza, nesse momento, deve ter alguém que está preocupado com o seu cenário, com o seu comércio, ou que seja produtor rural. Que mensagem que o senhor deixa, Clebinho? O senhor como um cara com experiência e bagagem de vida. Freire, acho que ontem eu falei isso com você, né? Abaixo de Deus, quem é o evangélico, aí nós temos os católicos e depois o empresário que aguenta a terceira pancada. Que ponto de vista interessante. Isso Explica daí um pouco mais para nós sobre né? isso. Se observa hoje que a nossa responsabilidade ela é muito grande. Então, hoje nossos colaboradores lá da Verdes Máquina são todas pessoas que têm família, né? Eles sobrevivem daquilo. E a gente é um jogo de números, né? A gente precisa deles, eles precisam da gente. Mas a gente entende que a gente observa no olhar de cada um. Para a gente estar realizando essa feira aqui, a gente teve que se esforçar muito. A gente teve muita dificuldade interna aqui por questões de organização, né? E nisso a gente utilizou aquele proatividade de cada um. Você vê, a gente saiu daqui 3 horas da manhã, 3 dias, para a gente conseguir estar fazendo o nosso evento. Fazer as coisas acontecer, né? Eu sei bem, porque eu saí daqui 6 horas no primeiro dia. O tão quanto que você tem que se dedicar, né? Se dobrar para poder acontecer. Aí vem aquela visão, né? A pessoa mais próxima de Deus, depois da hierarquia, é o empresário, porque ele carrega a tributação, ele carrega a responsabilidade, ele carrega as famílias de seus colaboradores, ele carrega toda essa cadeia aqui que a gente fala, né, que é a cadeia do agronegócio, a gente carrega a cadeia jurídica, a gente carrega a cadeia empregatícia. E eu deixo hoje uma mensagem muito simples, eu acho que a gente tem que ser bem resumido nesse momento. Parem de assistir televisão, parem de olhar o WhatsApp, vai para frente do seu negócio e vai cuidar. Cuide dos seus colaboradores, mostre para ele a realidade. Hoje é tão simples, é uma ferramenta básica você ter o tete-a-tete com os seus funcionários. Como eu falei para vocês, a gente de 48, 49 funcionários, reduzimos a 14, 12. Então, esse tete-a-tete fica mais próximo e valorizar a nossa mão de obra. Diante disso, que não sei se a gente mencionou, a gente fez um investimento muito grande na Agrotins aqui, que é um investimento para a gente diluir ao ponto do ano. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma formação, vai ser o primeiro centro de treinamento da região norte, vai ser o primeiro do Brasil, onde a gente vai entrar junto com o Senai, Sebrae e o secretário da Agricultura junto, para a gente dar curso técnicos, né, sobre produto, operação, manutenção e agricultura familiar. Então, assim, hoje a gente tem que se reinventar e buscar a cada momento que a gente possa se inovar. Então hoje, para quem está começando, muita sorte, muito trabalho
E lembre, empresário não é lá no mercado sentado tomando isso. Empresário é sentado na sua mesa, dentro da sua empresa, até 10 horas, 11 horas da noite, 6 horas da manhã lá. É que eu sempre falo. Muito bacana. Diz que o certo dá certo, né? O certo dá certo. Dormir tarde, acordar cedo, diz que é o segredo da receita do bolo de um bom empresário, né? Muito forte isso. E você, Darcy? Seguindo essa linha, que o empresário precisa saber que é um time, não é só ele, tem toda uma equipe, todo um grupo que ele está levando junto. E com isso você consegue seguir. E acredita, não fica com medo não de acordar cedo, dormir tarde, que o trabalho não mata, só traz benefício. E assim, o que eu passo para todo mundo, passo para meus filhos, né? E o pessoal, foi um grande prefeito de São Paulo aí, que construiu a Vila Paulista, fez até o MASP, ele dizia, ele não tinha chance. Meu filho, quando você está acordando às 5, tem cara acordando às 4. Quando você está indo dormir à meia-noite, tem cara indo dormir à 1. Isso não mata. Depende 100% de você. Você tem um objetivo na vida, acredite. Se for o lixeiro, seja o melhor lixeiro. Se for o professor, busque o seu melhor. Seja melhor em tudo que você for fazer, né? Sem pisar nos outros, obviamente. É um time. Você precisa dos outros, de todos os colaboradores para chegar onde você quer nos seus objetivos. Nossa maior ferramenta são nossos colaboradores. Com certeza. Sem eles... A cara da nossa empresa são eles. E, obviamente, a fé, isso aí você sabe. Por que você acordou todo dia? Chega lá em São Paulo, principalmente, você olha do lado. Porque você está lá, tomou seu café, saiu bem, está no seu carrinho, chega de um cara lá, está na rua lá. Por quê? Você tem um papel, você tem uma missão aí. E você está aí bem, indo bom, aproveita, agradece todo dia e tenta ajudar os outros todo dia. Agradece o que você tem, que dá certo. Certeza absoluta, não tenha medo. Gratidão, acho que é a alma do negócio, né? Quando a gente é grato a Deus, grato aos nossos negócios, que o senhor bem colocou, né? Eu 2 vezes por mês a São Paulo, passo tanto de moradores de rua, né? Você olha e fala, meu Deus, Senhor, obrigado. Obrigado pela minha vida, obrigado pelo meu negócio. Às vezes você está num dia que você não está nem, assim, num dia entusiasta, né? Mas só de ver tantas pessoas que estão ali numa situação difícil de vulnerabilidade, eu fico feliz e agradeço a Deus pelo dom da vida e por tudo. E uma coisa interessante, eu não sei se todos os empresários, os empreendedores de Tocantins sabem, isso é uma coisa que eu vejo de fora, tá? Vocês precisam saber que o seu estado, eu acho que nos últimos 3 anos, foi um dos que mais cresceu no Brasil. Isso tem um motivo, aproveita, corre atrás. Vocês estão dentro de uma oportunidade única aí que muita gente queria ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Vamos em frente. É isso aí. Foi bem, só um enfoque aqui, foi bem lembrado aos nossos irmãos do Sul, né? Que hoje o Tocantins ele se tornou um estado sulista, que a gente tem muito sulista. Agradecer... Tem mais sulista do que qualquer outro estado do Brasil. Agradecer a Deus que a gente não passa por esses momentos e mandar uma gratificação de solidariedade aos nossos irmãos sulistas. Obrigado, que Deus possa apoiar o coração de cada um, que o sofrimento que vocês estão passando aqui a gente sente também, porque a gente depende de vocês e o norte só é o norte porque veio muita gente do sul, né? Mas lembrando que isso é Brasil, a gente precisa colocar, é um Brasil, não é sulista, não é paulista, não é mineiro, não é tocantinense, é o brasileiro. O que a gente está fazendo agora pelo sul é um exemplo, é o Brasil como um todo. Conceito de unidade. Nós somos brasileiro, isso que a gente precisa pôr na cabeça. Voltando aqui, tem a Joelma, um abraço para a Joelma, para o Eurípides, e a Joelma mencionou aqui um ponto bem interessante, né? Parabéns. A pessoa mais próxima de Deus é o empresário. Vou me abster de comentar sobre isso. Comenta para nós novamente, explica para o que é esse pensamento seu, que seria a pessoa mais próxima de Deus. Qual é o nome da moça? É a pastora Joelma Teixeira. Pastora Joelma, a senhora quando vai ajudar uma pessoa enferma, qual que é o procedimento que a senhora usa? A senhora coloca a mão na cabeça da pessoa, ajoelha e pede a Deus uma intervenção sobre aquela alma, sobre aquela pessoa para uma melhora, né? Dona Joelma, todo dia que a gente vai dormir, é porque a gente só pensa coisa boa e só pede coisa boa. Porque o nosso dia a dia, ele é muito pesado, ele é muito complicado. Então, assim, quando eu citei que a gente está ali, não, a gente não está se comparando a Deus. Eu estou falando que a gente chega perto dele porque a gente pede muita força para ele. Senão a gente não conseguiria fazer, empreender, crescer, empregar, a gente não conseguiria fazer nada disso. Além da responsabilidade importantíssima, tributária diária, né? Que o empresário tem aí, a missão.
Pessoal, mais um podcast de sucesso. Obrigado, Clebinho. Obrigado. Lições inspiradoras tua como empresário e dentro das outras colocações. Darcy, parabéns pelo trabalho aí. Aliás, ressaltando um tocantinense, né? Agradeço vocês também. Mais um TalkCast de sucesso da Agropasso, Grupo De Freire, Conexão FM, junto com o portal Econews. E obrigado, valeu, viva a